Olá, boa noite. Que prazer estar aqui com você novamente nessa quarta-feira ao vivo. Hoje eu estou trazendo assuntos muito legais. Quer ver? Primeiro assunto é um assunto que eu venho falando já ao longo do tempo, que é a necessidade de você ter uma respiração correta, porque a respiração pode te beneficiar numa série de coisas, a partir até inclusive no rejuvenescimento. Porque uma vez que você não respira bem, que os seus pulmões não são plenos, que eles são pouco utilizados, eles alimentam muito pouco as suas células, que se oxidam com mais facilidade. Esse é só um dos motivos para você respirar bem. Quer saber de outro? Vamos lá. Ansiedade. Controla a ansiedade. Você tem autocontrole emocional. Não é para você ser uma pessoa controlada, não expandir as suas emoções, não. É só para você não fazer bobagem. A respiração, ela te facilita o entendimento da situação que você está vivendo. Respiração é tudo. Com a respiração você tem o seu neném rápido. Com a respiração você tem orgasmos maravilhosos. Com a respiração você vive plenamente. A respiração é o nosso primeiro assunto e quem eu trago aqui para falar sobre isso é uma expert no assunto, Manúcia Lima. Boa noite. Olá, boa noite. A Manúcia é mestre em filosofia, cientista social, terapeuta, escritora e coordenadora da Estância do Caminho do Meio. Ela não é pouco, não. Daqui a pouco a gente vai saber um pouquinho de cada coisa sobre a Manúcia e sobre a respiração. Nosso segundo assunto é sobre o Amigos do Peso. Você já tem 2 semanas que eu estou ensaiando aí para te apresentar a Adelaide Faulin, que na verdade é uma mulher excepcional que todo mundo deve conhecer. Adelaide emagreceu 50 quilos, ela é uma mulher linda, madura, bonita, tem uma pele maravilhosa, se gosta e tem um recado bacana que eu acho que você vai gostar. E de repente, se você está acima do peso, é uma saída para você. Temos 3 assuntos. O terceiro assunto é Janaína Matias, Guilherme. Esse Guilherme não é à toa, não. Esse Guilherme a gente tem um parentesco muito próximo. Janaína, minha irmã. Boa noite, Jana. Boa noite. Um tchauzinho. Janaína vem falar, ela é advogada. E eu estou querendo inserir assuntos sobre direitos e deveres aqui no programa. Então, você sabia que hoje você pode, por exemplo, casar, separar, abrir inventários fora da via judicial, fora dessa morosa via judicial? A gente pode fazer isso agora extrajudicialmente. Agora, como? A Janaína vai responder no programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Até já. Você sabe respirar? De repente você está falando, pô, a Aurélia hoje está falando de respiração, que bobagem. Respiração é uma coisa que todo mundo faz, sem ver, não sente, não tem nada a ver. Tem. Tem sim, porque se você olhar um neném respirando, por exemplo, você pode reparar que a barriguinha dele, quando ele inspira, ela sobe, quando a criança expira, ela se afunda, como se fosse encostar um umbiguinho lá na coluna. Aí depois, com o excesso de responsabilidade, quando a gente se torna adulto e vira essa loucura que é a vida, a gente traz a respiração aqui para o alto. E aí dana tudo. Dana tudo porque começa a acontecer uma série de coisas na sua vida, uma série de bloqueios, de travas, de nódulos, que de repente, com a respiração correta, você poderia ter tudo fluindo muito bem. Boa noite, Manúcia. Olá. Manúcia Lima, desculpa eu estar falando aí da sua área, eu sou só metida. Eu não sou uma estudiosa. Com o pompoar que eu pratico, eu tenho que fazer a respiração abdominal. Mas eu não sou uma entendida, por isso que eu chamei você. Aqui está falando aqui que você é coordenadora da Estância Caminho do Meio. O que é isso? Então, a gente é uma propriedade rural, fica a 35 quilômetros de Goiânia. Lá eu moro e trabalho. É um projeto que está tomando corpo já há 4 anos. Meu marido veio de São Paulo comigo há 4 anos. Nós optamos por morar aqui. E é um espaço para as pessoas entrarem mais em contato com a natureza e consigo. Então, a atmosfera rodeada de um pomar, de animais, de bica d'água, isso tudo facilita a pessoa apertar o botão do pause das demandas do dia a dia, principalmente dos grandes centros, e trazer um pouco mais de atenção para si e para o momento presente. E com isso facilita muito os trabalhos de autoobservação, autogerenciamento e de consciência da respiração. À medida que a gente vai tomando consciência da respiração, nós somos capazes de mudar a qualidade dela. Com certeza. A maior parte das pessoas respira 1/3 da capacidade pulmonar. Aquilo que eu falei está certo? Está certíssimo. Este 1/3 geralmente é a respiração clavicular. Então, quando a gente pede para a pessoa... Aqui, né?
quando mexe. Tem gente que não consegue encher os pulmões, encher a barriga. De forma alguma. Muitas vezes a gente pede para a pessoa, respira fundo, e a pessoa faz assim, ó. É um cacoete, a pessoa murcha a barriga, levanta o ombro, você vê toda a tensão aqui, enquanto que, na verdade, respirar fundo é soltar os ombros e respirar aqui na base. Quando a gente respira na base, é uma respiração diafragmática, é uma respiração torácica e é também uma respiração clavicular. Então, todo o tronco da pessoa se enche e a pessoa se sente mais plena. É uma experiência física que também mexe com o mental e o emocional. E por que será que as pessoas desaprendem a respirar e depois é tão difícil aprender? Porque, gente, tem pessoas que não conseguem respirar de jeito nenhum, corretamente, claro. E quando elas conseguem, elas têm até vertigem, elas desmaiam, porque elas não estão acostumadas com essa oxigenação cerebral. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, a maior parte das pessoas nascem super saudável. Então, como você colocou, o bebê respira amplamente. E essa facilidade do bebê respirar amplamente facilita com que ele tenha processo de aprendizagem fácil, de interação social. O bebê é super flexível, ele consegue extravasar as emoções e passar para um outro momento rápido. Enquanto que à medida que a pessoa vai vivendo, ela começa a ficar tão enquadrada nas demandas sociais, e vai engolindo o choro, vai engolindo raiva, vai engolindo frustração, vai deixando aquela sujeirinha debaixo do tapete. E para a pessoa dar conta de tanta frustração e coisas mal resolvidas, só segurando mesmo. Ela tem que se segurar, porque na medida que a gente respira mais amplo, a gente oxigena não só o corpo, como a memória como um todo. Então, talvez a pessoa que está em casa esteja nos escutando e fale assim, mas isso é horrível, arejar tudo. Não, pelo contrário. Porque à medida que você areja, você libera. Então, quando você libera, você abre espaço para o novo. E olha, e nesse universo feminino, que na verdade é o universo que eu vivo muito mais no universo feminino do que masculino. Então, eu tenho contato com muitas mulheres. E você pode ter certeza, a maioria das mulheres que eu tenho contato, que tem bloqueios sexuais, elas não sabem respirar. Não sabem. E quando elas começam a sentir um pouco mais a sexualidade, a expandir um pouco mais os seus sentidos, é por via respiração. É incrível, né? Daqui a pouco eu queria que você ensinasse um pouquinho, você desse algumas dicas para as pessoas, o que elas podem fazer, por exemplo, no momento de tensão, no momento de nervoso, vamos supor. Uma pessoa te xinga no trânsito de uma forma muito rude e que isso te ofende. O seu impulso inicial é de xingar, de devolver aquela ofensa.